É sabido e de suma importância a preocupação global com a redução de gases poluentes, produzidos diariamente em todo o planeta. Gases esses que aumentam o efeito estufa, por consequência, mudanças climáticas em curso, e aumento da temperatura global. Os principais gases poluentes da atmosfera são partículas inaláveis, monóxido de carbono, dióxido de enxofre, compostos orgânicos voláteis, óxidos de nitrogênio e ozônio. Até aproximadamente 150 anos atrás, o ar tinha boa qualidade e era adequado para a maioria dos seres vivos. Nessa época, como consequência da Revolução Industrial, surgiram as grandes indústrias, que começaram a lançar substâncias poluentes no ar. Um dos produtos desenvolvidos industrialmente foram os automóveis, muitos deles movidos pela queima de combustíveis derivados de petróleo. Esse é, atualmente, o principal responsável pela poluição do ar nas grandes cidades. Devido ao aumento da população, ao crescimento das cidades e ao surgimento de cada vez mais indústrias, a quantidade de poluentes lançados na atmosfera tem aumentado muito, afetando a qualidade do ar que respiramos. Daí a necessidade da indústria automobilística, com o passar dos anos tentar conter a emissão de gases poluentes, desde melhorar a eficiência dos motores a combustão ou, com a criação de carros híbridos, que é um misto de motor elétrico e a combustão. E carros unicamente elétricos. A diferença entre um carro a combustão interna e um carro com motor elétrico é a fonte de energia. Sem colocar o híbrido nessa comparação, que atua tanto com motor a combustão quanto elétrico. E para esse mesmo carro elétrico funcionar, claro, ele precisa de eletricidade. Mas como sabemos, mundo afora, a produção de energia não conta apenas com fontes de produção limpas. Fontes limpas seriam hidroelétricas, que mesmo assim causam impacto ambiental, solar, eólica. Além de usinas a carvão, diesel e nuclear. Essas com impacto ambiental grande e muito poluentes. Todo carro causa algum impacto ao meio ambiente, seja esse impacto grande ou pequeno. Mesmo que um carro tenha emissão de poluente zero, no caso dos elétricos, tem-se que levar em conta muitos fatores. Então, antes mesmo do carro elétrico rodar, tem a produção de energia, a produção de sua bateria, sua produção e muitos outros fatores. Um carro elétrico rodando, de fato não emite poluentes. Mas e a produção de energia para alimentá-lo? As usinas termoelétricas são sem dúvida as mais poluentes, entre elas a de carvão. O carvão é o mais poluente, sendo mais nocivo ao clima e à saúde das pessoas. Em 2021, mais de 40 países firmaram acordo durante a COP26, a Conferência do Clima da ONU, para acabar com a energia a carvão até 2040. Então aí já começa um problema com relação ao carro elétrico. Já parou para pensar? Qual a qualidade da produção da energia fornecida para esse carro elétrico rodar? A título de curiosidade, uma usina a carvão representa 17% de toda a energia produzida, porém corresponde a praticamente 30% de toda emissão de poluentes. Um carro elétrico vem com a proposta de emissão zero de poluentes, porém essa proposta só se faz valer se as fontes de produção de energia forem limpas. Partindo agora para as baterias utilizadas. O tipo mais comum de bateria utilizado em carros elétricos é a bateria de íons de lítio. Esse tipo de bateria pode parecer familiar, já que também é usada na maioria dos eletrônicos portáteis, incluindo telefones celulares e computadores. As baterias de íon de lítio não sofrem com o conhecido efeito memória, ou seja, podem ser recarregadas sem a necessidade de uma descarga completa, sem prejudicar seu desempenho. Além disso, são mais eficientes e confiáveis, não exigindo manutenção regular. As baterias de íon de lítio possuem uma excelente relação peso-potência e alta eficiência energética, além de apresentarem um bom desempenho em altas temperaturas. Na prática, isso significa que elas armazenam uma grande quantidade de energia em relação ao seu peso, o que é essencial para veículos elétricos. Menos peso permite que o carro percorra distâncias maiores com uma única carga. A imagem a seguir ilustra a evolução do peso das baterias ao longo do tempo. A durabilidade das baterias é um ponto a se pensar na compra de um carro elétrico. Pois esse é um componente caríssimo, podendo representar 50% do valor do veículo.
É importante destacar que os carros elétricos ainda comportam uma tecnologia relativamente nova, o que limita a disponibilidade de dados conclusivos sobre a vida útil total de suas baterias. No entanto, as evidências indicam que elas duram consideravelmente mais do que o estimado inicialmente, sendo raramente substituídas, mesmo após o término da garantia. As fabricantes de automóveis estimam que as baterias dos veículos elétricos tenham uma vida útil de 15 a 20 anos. No entanto, as baterias de íon de lítio, utilizadas na maioria desses veículos, sofrem uma perda gradual de capacidade com o tempo. Esse processo é natural e se assemelha ao que ocorre com as baterias de celulares e notebooks. Quando se diz que uma bateria de lítio chega ao fim da vida útil para o uso em um veículo elétrico, significa que ela perdeu a capacidade de entregar potência, que diminui, mas não a energia. Quando isso ocorre, é necessário a troca da bateria, porque ela não atende mais às necessidades do carro. Quando chegam ao fim de sua vida útil e são descartadas, as baterias de íon de lítio representam um desafio ambiental. Para mitigar esse problema, pesquisadores ao redor do mundo buscam formas de reciclar e reaproveitar os metais presentes nessas baterias, como cobalto, lítio, cobre, grafite e alumínio. Mesmo assim, alguns materiais não utilizados acabam sendo descartados em aterro. Baterias descartadas irregularmente tornam-se lixo tóxico. Por isso, é de suma importância que fabricantes de baterias se comprometam com o recolhimento das mesmas no final de vida útil. As fotos a seguir mostram um cemitério de carros elétricos na China. A frota de veículos pertence à Pand, uma espécie de empresa de mobilidade que fez uma parceria com a Lifan. A Pand acabou falindo, e a Lifan enterrada em dívidas. Houve uma tentativa de vender os carros, mas a maior parte da frota acabou abandonada no terreno. Claro que as fotos referem-se a uma situação de falência, porém demonstram o descaso com a possível contaminação que esses carros possam causar. Esse é só um exemplo de cemitério de elétricos. Na China, que é referência em produção de elétrico, sabe-se que os custos para a manutenção de reciclagem dessas baterias são altos. Esperemos que daqui a 15 anos, as montadoras tenham capacidade de absorver o retorno para o processo de reciclagem de todas as baterias de elétricos, que provavelmente não serão poucas. Carros elétricos, solução ou problema para o futuro? Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like e se quiser, inscreva-se no canal.